Bom dia, galera. Beleza. Bom dia, bom Ó, dia. bom dia. Bom, bora lá então, pessoal. É, bom, hoje, primeiramente, eu queria ver se vocês conseguiram dar uma olhada lá no documento que eu criei da nossa aula passada. Subir lá no Drive, né? Eu pus um pouco sobre as solicitações de entrada e um pouquinho ali sobre o início no SEMrush. Vocês conseguiram dar uma olhada? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Confesso que eu recebi sim, André, abri, dei uma Uhum. lida, mas foi superficial, tá? Não me aprofundei ainda não. Ah, não, beleza. Tranquilo. É, era mais para saber se vocês tinham gostado do formato, tá? Que, que aí a ideia é sempre trazendo nesse formato, né? Porque mesmo que gravando aqui, né? Às vezes é muito detalhe, muita coisa. Então, acho que o material de apoio ainda ajuda, assim, para não ter que rever uma gravação inteira, eu ter que ficar caçando na gravação, né? Como que se tem que fazer algum ponto. Aí eu vou sempre criar esse material após as aulas e vou mandar para vocês, para que eu vou pôr assim todo o passo a passo ali do que a gente passou na aula e tudo mais. Então na aula passada a gente falou um pouquinho, né, do desse início, né, do projeto, o que que você vai solicitar ali para o cliente, e um pouquinho do SEMrush, né? E aí a gente já tinha entrado até um pouco também no checklist, mas eu acabei deixando o checklist mais para hoje. Então a ideia hoje seria pegar só o checklist para a gente aplicar lá no Up Bijuteria e vendo ali passo a passo. Então eu refiz, né, aqui o checklist, né? Dei uma enxugada nele, tirei uns pontos. A gente ainda pode enxugar ele aqui junto, né? Se tiver algum ponto que vocês acharem de repente muito técnico, sim, assim que talvez não vale a pena aplicar, sabe? Que dê muita, sim, uma dificuldade um pouco mais alta, a gente pode enxugar ele mais ainda também. Mas a ideia é abrir ele hoje aqui com vocês, e aí a gente vendo ali os pontos a ponto juntos, né? E aí depois eu vou pegar e vou criar um documento igual eu criei ali da semana passada, explicando passo a passo como verificar cada ponto ali, e que é o que a gente vai fazer hoje junto. Beleza? Pode ser? Acham que faz sentido? Fechado. Beleza. Então, não vou compartilhar aqui minha tela. Cadê? Já deixei aquele aberto. Compartilhar a tela inteira mesmo. Jogar, jogar vocês aqui para a segunda tela, de repente. Beleza. Agora vai ficar show. Vocês já conseguem ver aí minha tela? Uhum. Show de bola. Beleza. Bora lá então. Vou passar aqui um pouquinho. É, Esse aqui é o PPT que eu mandei para vocês, tá? Só para a gente repassar ele. Então, pus aqui aula 2 na verdade, porque eu ainda vou criar da aula um, pessoal. Que eu quero passar um pouquinho para vocês da aula um, que é aquele PPT de apresentação de SEO. Então, eu acho interessante, eu vou passar esse material ainda para vocês, eu vou organizar ele aqui. Eu acho interessante para vocês terem uma ideia de como vocês podem apresentar o SEO para quem não conhece, né, para um cliente, para vender a ideia, né? Mas esse aqui é basicamente quando você já fechou o projeto ali e o cara vai entrar. Então, o que que você vai precisar pedir para ele, né? Então, pus aqui o sumáriozinho, solicitações de entrada e os primeiros passos ali no SEMrush. Então, solicitações de entrada. Então, para o início dos projetos, a gente precisa desses acessos, que é acesso à plataforma, Google Analytics, Google Search Console. Aí, se não tiver, eu passo aí também como fazer a criação dele.
criação desse cara. E o formulário de questões que eu deixei o link aí, o link público aqui para o meu formulário, tá? Mas aí seria interessante aí teria que criar aí na conta de vocês, né? Alguma conta aí da, da empresa de vocês, pegar e replicar esse formulário aqui, talvez assim verificar se tem alguma pergunta, vocês acham que não faz sentido, enfim, aí replicar esse formulário, né? Eu tentei fazer uma cópia dele para poder passar para vocês, mas eu não consegui. Acho que tem que realmente criar ali um formulário parecido. André, e se de Hum, repente você se responder um ali, você exportar esses dados, vai ficar com as perguntas, certo? De repente sim, não dá para ser também. assim. Pode ser, pode ser. Mas aqui pelo link vocês também já Bom dia, né? conseguem Desculpa, acessar bom dia aqui. primeiro. Tranquilo. Bom dia. Não, tranquilo, Fê. Sim, se eu exportar, eu consigo exportar aqui com as perguntas, mas se você acessar aqui também tem o mesmo efeito. As perguntas estão aqui já. Mas se vocês preferirem, eu posso exportar, tranquilo. Mas já está aqui as perguntas, só teria que recriar num form de vocês mesmo para vocês poderem enviar para o cliente, por exemplo. Entendeu? Para poder gerar esse link. Esse mesmo link Entendi. aqui que eu gerei, vocês vão poder gerar para o cliente. Então, se vocês enviar esse link, por exemplo, ele vai chegar aqui no meu Forms. A gente pode até ver aqui junto. Acessar Forms. Dar aqui minha conta. Então, a gente pode até ver aqui junto. Eu tenho ele aqui, né? E aí eu tenho aqui as respostas. Tem 4 respostas aqui. Umas configurações. Então, acho que eu não consigo... Eu consigo fazer uma cópia dele, mas é aqui dentro mesmo do meu Drive, como se fosse, né? Então, eu nem sei. Aqui tem até drives compartilhados, de repente, talvez eu até consiga, eu não tenho certeza. É que eu vi aqui, tinha o meu drive, eu acabei não conseguindo, mas seria só recriar também no de vocês, de repente eu posso até recriar também. É uma Não, tarefa não, simples, né? tá não, tá não. É, Aí a gente a gente faz no Monday depois. isso Dá uma aí olhada no Monday. isso aí é uma tarefa simples, é mais para vocês poderem enviar para o cliente aí. Ô, André, Enfim, pode falar. esse Forms ali, você comentou que é para quem já está dentro de casa, né? Quem já fechou o contrato e tal. Como é que Então, você faz? Pode pode falar. falar. Não, Eu ia perguntar se você faz alguma triagem, se você faz algum Forms de qualificação, alguém que, poxa, tem um projeto e eu quero ver se faz sentido fazer uma proposta de SEO ou não. Tem algum critério, alguma coisa que você leva em consideração? cara, sobre assim uma pré-verificação, eu acho que o que daria para você ver é o que a gente vai fazer hoje, que é o nosso checklist de SEO. Eu acho que seria muito difícil não fazer sentido um SEO para o cara. Talvez se for um segmento assim que, sei lá, não tem busca. Enfim, aí hoje, como a gente vai falar um pouco do checklist, talvez você pegar o próprio checklist e verificar no site do cara antes, sabe? Aí se muita coisa assim, por exemplo, for obsoleta, não se aplica para o site do cara, aí talvez não faça sentido. Mas eu acho muito difícil, sabe? Muito difícil. Aqui seria para dentro de casa, assim, bem quando o cara entrou, sabe? Ofereceu ali o SEO para o cara, ele fechou. Pô, beleza, já envio isso aqui instantaneamente para ele para saber se ele já trabalhou SEO, se ele tem uma visão já sobre isso, né, de ponto negativo e ponto positivo. Então, é mais sobre isso. Agora, sobre qualificação do projeto, eu acho que é bem difícil que não se qualifique, tá? Um projeto para SEO. Assim, só se realmente for algo muito específico, que não tem tanta busca no Google, que aí não vai dar para trabalhar muita palavra-chave, enfim. Mas aí você poderia usar o checklist de hoje que a gente vai passar. Acho que cabe bem. É, Aí responde sua pergunta, Lucas, beleza? Uhum, show. Show. Aí então aqui tem as solicitações de entrada.
E aí eu deixei também uma explicação extra, né, sobre a instalação do Google Search Console. Aí até uma dúvida, vocês trabalham com Search Console aí? Tem costume ou não? Trabalhamos. Uhum. Aqui não muito, André. Uhum. Não É, utilizamos tanto. então vocês vão ter que pegar o jeito da ferramenta. O pessoal aí que já utiliza, então, vai ser um pouco mais tranquilo. Então, lá no Google Search Console, eu até deixo aqui tudo bem explicadinho. Tem duas formas de você registrar um domínio, né? Então, tem como instalar pelo próprio domínio, que é a forma mais recomendada. Você vai ter ali o domínio do cara como um todo, bem completo, vai ter uma leitura mais certa. Mas para fazer essa instalação, você precisa criar um apontamento DNS. Então, se o cara vai ter registro BR ou no servidor dele, é algo que é relativamente simples, tá? Mas precisa ter talvez um certo conhecimento ali para acessar e fazer, sabe? Mas não é nenhuma dificuldade, assim, não precisa ter nenhum conhecimento técnico. É algo relativamente simples mesmo. E aí é o recomendado. E aí eu deixei as que, caso não consiga fazer da forma recomendada, alguns outros caminhos. Então, se você tiver o geado cara, você já consegue instalar por prefixo do URL, né? Que aí, ao invés de pegar do domínio geral, ele vai pegar ali pelo prefixo do domínio do cara, né? Pelo início ali da URL. Então, esse não é o mais recomendado, não tem uma leitura tão certeira, né? Mas funciona. Às vezes você só vai ter o GA do cara, você não vai conseguir fazer esse apontamento DNS, também serve, mas eu sempre recomendo fazer esse apontamento. Se vocês quiserem, a gente pode entrar aí nos é, nas principais plataformas também para ver como faz, Registro BR, HostGator. Acho que a gente fazendo essas duas já vai cobrir a maioria, porque as outras aí, Local Web e tudo mais, é muito parecida com a HostGator, né? E acho que ela, junto com o Registro BR, vai ser a maioria aí das empresas que o pessoal vai ter. Assim, acho que 90%. Então, aí aqui eu explico um pouquinho disso, como instalar. Aqui explico um pouquinho do SEMrush, tá? Então, é basicamente cadastrando o projeto e verificação inicial de palavra-chave. Então, eu explico aí passo a passo como cadastrar e tudo mais. Foi um pouquinho também do que a gente falou na aula passada. Então, como criar o projeto, como ir aqui na parte da auditoria de site para ver os principais erros, né? Aí eu até falo aqui que esses pontos todos a gente repassa lá no checklist, mas é válido para verificar a questão de quantidade, né? Então, o Jefferson sempre fala muito assim, questão para a gente, o que a gente prioriza, né? Para a gente poder entregar o melhor resultado com menos esforço possível. Isso acaba variando, né, SEO, muito por causa disso aqui. Então, às vezes o cara vai ter algo que está incorreto no site, mas a gente vai precisar verificar, por exemplo, está incorreto em uma página só, entendeu? Aí, se estiver incorreto em uma página só, beleza, vamos arrumar, em algum momento, vamos ajustar isso. Mas a gente precisa ver a dimensão, né, desse erro. Então, às vezes o cara ali está com um problema que a dimensão está pequena ou pode estar com uma dimensão maior. E isso também vai acabar afetando essa priorização nossa, né? Que o cara ali tendo um erro que está um pouco aplicável em mais páginas, a gente pode priorizar ele. Então, deixei aí um print até do Up Nesse, Bijuteria. nesse caso aí, André, que tem, cara, Uhum, todos esses erros, né, e tudo mais. uhum. O que que é prioritário dentro desses erros? Então, aí eu vou puxar para vocês lá em conjunto com o checklist que eu ajustei todas as prioridades. Mas, por exemplo, aqui a gente tem que realmente dar uma validada. Porque, por exemplo, esses erros aqui,
Aqui tá me apontando muita coisa de dado estruturado. Isso aqui de dado estruturado vai me dar um trabalhão para ajustar e não vai ser tão efetivo, porque quando eu explicar mais sobre dados estruturados vai ficar um pouco mais claro. Mas porque é um erro que é relativamente simples, assim, é só alguns pequenos dados que a gente não está enviando para o Google aqui. Mas ele está dando assim como um erro absurdo. Então a gente vai ter que analisar mesmo para poder ver. É, por exemplo, esse erro aqui já é um pouco mais preocupante, que possui descrição meta duplicada. Então, a description ali das páginas, elas estão iguais em muitas páginas. Então, isso aqui é algo mega fácil de resolver. E também a gente já vai trazer outros benefícios, porque está com uma descrição duplicada, quer dizer que todas as descrições estão iguais e provavelmente elas estão fora do padrão que a gente quer, né? Então, não vai ter a palavra-chave, não vai ter um call to action no final, talvez não esteja respeitando o tamanho máximo e o tamanho mínimo dela, né, para ela poder aparecer ali completinha. Então, isso aqui é um ponto muito forte, assim. Outro ponto, 86 links internos estão quebrados. Isso aqui também é um problema. Então, muitas vezes esse link pode estar apontando para uma página de erro, uma página 404. Então, isso aqui também dá para ajustar tranquilamente. Então, esse retorno aqui do site audit, né? A gente pode levar ele em consideração e aí a gente só tem que fazer uma ligação lá com o checklist que a gente vai passar hoje. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Por exemplo, essa meta, ela vai ser prioridade alta lá no checklist. E aqui ela também está como um erro grave. Então, pô, vamos atacar isso aqui primeiro. Agora, esse dados estruturados, quando eu passar para explicar eles para vocês, vocês vão perceber que ele não está com uma prioridade alta lá no checklist. E aqui, apesar de ter bastante erro, quando vocês entenderem esses erros melhores, vocês vão ver que não, talvez não seja um erro tão grave assim. Então, então aí também esse aqui vai ter que ignorar. Então a gente vai ter que realmente fazer uma leitura aqui desses pontos, tá? Para poder priorizar eles. Mas aqui até que é bem separado assim pelo SEMrush lá. Então ele separa em erros, né? Advertências e avisos. Então essa separação deles é bem bacana. Os erros costumam ser algo mais crítico também, por exemplo, como coisas duplicadas e tudo mais. E os avisos costumam ser algo mais tranquilo, que faz parte do projeto de SEO que você vai fazendo aos poucos mesmo. Então, por exemplo, 490 páginas possuem mais de um título H1. Isso aqui é algo que é padrão de resolver no projeto de SEO, sabe? Então a gente vai resolvendo aí conforme o tempo vai passando. E aí até aqui também já é do Up Bijuteria, né, pessoal? Então dá para a gente já até de repente compartilhar isso com o cliente, criar um documento para compartilhar isso com o cliente e assim colocar como nosso guia. Aqui eu também falo um pouquinho sobre a verificação inicial de palavra-chave, que é como fazer a pesquisa inicial assim de palavra-chave. Então, quando você vem em visão geral de domínio, você vai por o domínio do cara, vem esses dados que eu costumo usar, que vem tráfego com marca versus tráfego sem marca. Então, ele pega a quantidade de palavra-chave que tem com a marca do cara e a quantidade que tem sem, coisas mais gerais, né? Só que, por exemplo, é de up, né? E aí ele pega o tráfego médio que está vindo também da palavra-chave. Então ele está me retornando aí que, em média, 20% aí do tráfego orgânico está vindo de 3 palavras-chave que é relacionado à marca dele. Esse aqui eu acho que é um dado bem legal. Aqui também tem os principais concorrentes orgânicos. Então ele pega ali por palavra-chave, né? Os caras que vão ter as mesmas palavras-chave que você está ranqueando.
Então, ele cria aqui também um mapa de posicionamento competitivo com esses principais concorrentes. Então, eu nem sei se isso reflete a realidade, né, que vocês têm aí, mas aqui ele trouxe esses concorrentes aí, Domitella, Cherry Biju, e aí ele traz aqui também questão de comparação de tamanho e tudo mais, para a gente ter uma noção aí do orgânico, pelo menos, de players que estão com as mesmas palavras-chave que a gente, pelo menos nesse momento, né? Que aí, começando o trabalho de SEO, isso aqui tende a mudar bastante. Então, por exemplo, a gente ajustou lá as palavras-chave do cara, aí talvez ele já vai ranquear para palavras mais certeiras. Então, isso aqui talvez já vai dar uma visão melhor daqui 1 mês, 2 meses, sabe? Então, pode acontecer isso também. Indico aqui também onde verificar a situação atual do cliente, questão de palavra-chave. Você pode vir em pesquisa orgânica ou clicar aqui em tráfego orgânico e você vai vir parar aqui, que é assim, a página principal para mim, tá? Que é onde eu sempre trago no relatório e é onde você vai acompanhar a evolução do cliente. Então, você vai ter aqui o mês a mês, né, do cara. E passando o mês, passando o mouse em cima, você vai ter aqui a tabelinha, né? Que eu até pus de setembro, outubro, novembro e dezembro, que vai ter o total de palavras-chave que o cara tem, o total em top 3, o total em 4 a 10. E aí, então, você vai ter aqui, nesse top 3 e nesse 4 a 10, que eu costumo considerar a primeira página do Google, tá? Que é a quantidade de palavras-chave que você vai ter em primeira página. E também, né, nessa mesma página, logo abaixo disso, você tem as principais páginas ranqueadas. E aí aqui, pessoal, vocês vão ter que se ambientar. E aí eu até vou falar para vocês, assim, se puderem já conseguirem de repente assinar, ou se vocês quiserem também, Jeff, eu posso emprestar o meu SEMrush para vocês, tranquilo, para vocês já irem mexendo, se ambientando, ou de repente até se você se interessar, porque assim o SEMrush é essencial. Se você se interessar em dividir um SEMrush também, eu topo, a gente pode conversar sobre tudo isso, mas eu já indico de vocês começarem, porque o SEMrush é uma ferramenta assim que tem que ir pegando jeitinho para mexer nela. Beleza? Beleza, já estou olhando aqui. Tem de cabeça quanto que custa? Acho que é $119, Jeff, tá? O mensal. Estou vendo aqui, 129. Como é que Cento e funciona para vinte e nove. dividir a assinatura? Cara, eu acho que assim, essa mais básica aí, eu não sei se tem, teria que verificar se tem como criar outros acessos, né? Eu acho que não. Mas aí seria realmente na nossa parceria, assim mesmo, de dividir a conta, sabe? Uhum. Tá. Tenho que verificar aí certinho no site. Aqui ele fala 5 projetos. Aí teria que limitar 5 contas? Mas aqui, Então, opa, pode falar. não, acho que você vai falar isso, Jeff. Ele tinha passado por uma das aulas que o projeto é quando você cadastra, mas geralmente não se Uhum. cadastra o projeto. Entendi. É isso mesmo, Fê. Então, esses 5 projetos, eu só faço esse cadastro inicial, que é para fazer a auditoria de sites, que precisa cadastrar como projeto, mas depois disso eu excluo. Então, aqui, por exemplo, está zerado. Então, aqui no meu, por exemplo, vai estar zerado. Então, crio para fazer a auditoria de sites, depois eu jogo fora, eu não faço uma sequência de acompanhamento, porque aí com mais de 5 projetos teria que aumentar, né, de dar um upgrade ali, ficaria muito caro. Então, eu faço nesse esquema de criar o projeto, excluir. Acho que a única coisa que acontece assim, que acontecia em algumas agências que eu trabalhei, que a gente também dividia a conta, é que às vezes se eu estiver usando e alguém entrar, talvez avise que tá aberto em outro computador, igual Netflix, sabe? Avisa que tá aberto em outro computador, mas assim, pode criar
um WhatsApp, de repente, ali no grupo mesmo, avisa, pô, tô precisando usar aqui, enfim. E aí a pessoa desloga e a outra pessoa loga. Era esse O, esquema que eu usava, assim, em agências que eu passei, né? o André, tem alguma coisa que tu vai printando? Eu lembro que tu comentou isso, né? Que tem uma coisa ou outra que tu printa e salva do projeto quando tu sobe no SEMrush, né? Sim, sim. Então, o que eu printo é mais essa parte aqui de acompanhamento das palavras-chave. Então, Pra aqui tu que criar um histórico, né? a gente tem essa evolução, né? Uhum. E aí eu acabo criando exatamente esse histórico aqui, ó. Eu pego, vou passando o mouse hover, né, nos últimos meses e vou trazendo para o cara a evolução, ou se cair, né, de repente pode acontecer. É, e aí para o cara ter uma noção de quanto que ele tá de palavra-chave e tudo mais. Então isso aqui já vai criar um histórico que a gente vai colar esse print no nosso relatório mensal, né? Então, eu mando isso Uhum. aqui mensalmente para o cliente. Então, acaba criando histórico disso aqui. E disso aqui também, né? Das palavras que estão trazendo mais tráfego. Mas é bom começar a mexer aqui para vocês verem o que tem de possibilidade de filtro, né? Enfim, tem muita coisa aqui legal para ir mexendo para poder tocar esse cliente da melhor forma, né? Fechado. André, É, só pode falar. ainda sobre o SEMrush, eu vi que ele, em um dos planos, tem integração com o CliStudio. Você já chegou a utilizar? Já chegou a fazer algo correlacionado entre os dois ali? Não, não, Fê, nunca fiz. Tá, Nunca utilizei essa beleza. parte. Eu sei Mas que. eu ia perguntar quando tu vai apresentar relatório, André, para o cliente, tu apresenta o relatório do SEMrush, tu apresenta o relatório via slide, como que funciona? Eu apresento o relatório via slide. Aqui nos nossos materiais, até nos materiais de exemplo, eu deixei aqui um relatório. A gente pode até Ah, passar para fechou. vocês darem uma olhada. Uhum. Então, eu trago aqui. Opa, não está aparecendo. Apareceu. Opa, quando cresce está sumindo. Bom, vou deixar aqui Mas minimizado. a gente está vendo, a gente está vendo. É. Então, aqui em conversão, eu trago esses dados aqui e eu trago sempre filtrado para canal orgânico, tá? Então, só o que tem origem mídia organic eu coloco, que vai vir basicamente Google e Bing, né? Um pouquinho de Bing sempre tem. Aí eu pego esses dados aqui do que contém organic na origem mídia, tá? Então, eu pego aqui a parte de conversão, isso lá no GA, né? Aí eu pego aqui a parte de engajamento, acho que beleza também. Aí aqui eu pego páginas mais acessadas lá no GA também. Agora no GA4, inclusive, eu posso também passar para vocês uma aula disso posteriormente, que é como que eu faço a criação da vista lá no GA4. Eu faço uma vista bem bacana lá, que eu acho que facilita bastante, né? Nesse novo GA, porque fica todos os dados no mesmo lugar. Aí é só, quando for fazer o relatório mensal, é só ir passando lá, né, as abas e dando os prints, né, e tal. Mas eu pego aqui as páginas mais acessadas, pego aqui informações geográficas, então, os estados, né, aqui, da onde mais vendeu. Aí eu sempre pego os últimos 2 meses aqui, né? E aqui eu pego um pouco mais. Pego os últimos 3 meses. E eu gosto também de pegar o mesmo mês do ano anterior. Até também passando isso para vocês. Essa é uma visão bem interessante para SEO, porque, pô, novembro, por exemplo, tem Black Friday. Então, pô, pode ser que aconteça assim de novembro para dezembro. É que dezembro tem Natal também, mas enfim, vai depender do segmento ali do cara. Dezembro pode cair de novembro para dezembro, de setembro para novembro também, sei lá, sobe muito. E aí você vai comparar também, além do mês a mês, né? Comparar com o ano anterior do cara. Então, por exemplo, uma Uhum. Black Friday, né? Para ver como foi a Black e tudo mais, dá para comparar com o ano anterior. É bem legal. Vale a pena. Eu trabalhei até
uma das maiores agências aqui em São Paulo, né? Do Felipe Cota, né? A Mestre SEO. E eles lá, eles até prometiam em contrato mesmo, assim, com o cara, de aumento de 10% na comparação do ano a ano. Então, janeiro com janeiro do ano passado, aumento de 10% no orgânico. Então, eles até combinavam, assim, isso com o cara contratualmente, sabe? Então, é uma visão, assim, bem importante essa também do ano a ano. Aí, seguindo aqui um pouquinho, só para vocês também se ambientarem aqui com relatório mensal, né? Pelo menos o formato que eu faço, né? A gente pode adaptar aí para alguma necessidade que vocês tiverem. Eu também trago os produtos mais vendidos. E aí, aqui em palavra-chave, vem lá a parte do SEMrush. Então, trago exatamente o que eu printei ali, que é a questão de palavras-chave e a evolução aqui. Eu até marco aqui, ó, o top 3 e o 4 a 10. Ponho aqui como primeira página. Seria realmente o que está ali na primeira página do cara. E trago aqui o que está trazendo mais tráfego aqui para ele, tá? Então, aqui vocês podem ver, nesse caso de 99 óculos, o que traz mais tráfego aí, que mais, assim, tirando a marca do cara, seria a armação de óculos, que tem um volume médio de 50 mil buscas mensais, e ele está em uma média de terceira posição. E aí, para essa URL aqui. Então, dando exemplo aí do que mais traz para esse cara aqui. Aí aqui eu até trouxe uma questão de velocidade de site também. Às vezes eu trago algumas coisas diferenciadas, depende do mês, né? Trago isso para o cara e eu também trago algumas estratégias, próximos passos aí do que a gente vai fazer. Então, um conteúdo, uma postagem no blog, um ajuste de sitemap, enfim, tudo isso a gente vai passar lá no checklist, tá, pessoal? Mas só para vocês já terem ideia aí de como eu faço o relatório. Esse aqui é de setembro desse ano, desse cliente aqui. Vocês têm Beleza, André? acesso aí. Uma dúvida. Tu escreve os textos de blog todos também? Não, eu não escrevo nenhum texto. Tu manda para o redator, né? Parece. Eu mando para um redator. Eu não escrevo nenhum texto aqui. Na verdade, hoje em dia eu não estou escrevendo mais nada, nem em questão de title e description, porque meu redator, né, assim, eu já tenho uma parceria com ele, ele manja de SEO, então peço para ele. Mas antigamente o máximo que eu escrevia era um title e description. Então até deixei aqui também o exemplo de entrega de title e description. Até deixo aqui o limite também, limite de 60 caracteres, limite de 150 no description. Então, eu escrevi isso aqui, porque é basicamente você pegar aqui a palavra-chave, usar ela aqui, criar uma padronização, né? Enfim, só que dá para fazer. Mas não ia muito além disso, não. Beleza? Tá, fechou. Eu acho que assim, texto de blog é bem cansativo de escrever. Você vai escrever aí pelo menos 800, 1000 palavras, então redator. Inclusive, eu estou testando atualmente uma ferramenta de inteligência artificial e a gente pode passar ela numa aula. É que eu ainda estou testando ela, ainda estou brincando, não consegui ainda entender ela 100%, né? Mas ela é bem legal, gostei bastante. Eu fiz, acho que um texto lá para 99, inclusive, falando sobre lentes. E aí eu passei para o meu redator revisar, ele deu uma revisada, ele falou que estava bem bacana, assim. Ele falou que ele gostou bastante. Então, a gente pode ver essa ferramenta posteriormente. Para a gente ver ela junto, para que vocês de repente se acharem legal utilizarem aí, que é para gerar conteúdo de SEO mesmo. Ela é uma inteligência artificial específica para isso. Passando aqui,
Bom, aí eu faço essa verificação, né? Eu gosto sempre de fazer eu mostrei aqui para vocês, né, pessoal, esse relatório. Quando o cara entra, eu gosto de fazer um logo quando o cara já entra, sabe? Para ele ter noção de como tá as coisas, como tá atualmente, né? Para ir nos próximos, aí ele já ir verificando uma evolução ou um trabalho que a gente está fazendo, tá? Então, eu já gosto, assim, às vezes, de entregar um relatório já inicial, assim. O cara entrou, já faz, para ele ver como está o ambiente dele. Bom, acho que é isso aqui dessa aula, tá, pessoal? Só repassei para você, para a gente ver junto mesmo. Mas aí eu gostaria de voltar aqui para o foco, que é o nosso checklist hoje. Então, o checklist eu dei uma enxugada aqui, dei uma atualizada nele. E aí a ideia é a gente ir passando ele no Bijuteria novamente. Algumas coisas a gente já tinha até conversado, eu já deixei escrito aqui, para a gente tocar um pouco mais rápido. Então, pessoal, começando aqui o checklist. Primeira parte, arquitetura de página. Então, arquitetura de página, a gente vai fazer essas perguntas aqui. Existe uma categorização de página no site? Beleza, existe. A gente vê aqui que já tem algumas categorias. Existem subcategorias também. A arquitetura está correta? Aí a gente viu também, estava beleza, sim, não tá, tem nenhum problema assim com questão de arquitetura. Que a gente tinha falado de arquitetura que seria um erro só se fosse muito profundo. Então, mais de 3 de profundidade. Eu acho que até tem essa pergunta também, que as landing pages principais estão com mais 3 cliques de profundidade. Então, por exemplo, brinco de ouro, assim, brinco ouro, ouro, 18 quilates, por exemplo. Tá vendo? Aqui tem um, dois, três. Aí se tivesse mais um ainda, por exemplo, brinco, ouro puro, sei lá. Aí aqui já seria um problema, entendeu? Porque tá com muita profundidade, o robô acaba nem lendo. Mas é só verificar se tem até três, senão, assim, no geral tá beleza. Ou se tiver assim, algum problema também, algum outro problema de, sei lá, argola tá dentro de brinco, enfim, pode ter alguma outra questão. Mas é legal. As principais palavras-chave do site possuem uma landing page específica? Aqui eu já colocaria que não, porque eu lembro que em conjunto a gente viu que tinha muito espaço para criar, e aqui eu também vou pôr sim, que é se existe landing pages que devem ser removidas, divididas ou criadas. Então, esses dois eu já deixaria pendente, que eu lembro que a gente viu junto, tem espaço para a gente criar aqui em cima de novas palavras, né? Então, aqui em brinco, a gente viu, por exemplo, o brinco Aircuff, né? Que tem uma pesquisa legal e o cliente não tem aqui criado uma categoria. Poderia aí ser criado também algumas outras categorias, brinco com pedras, brinco de pérolas, que eu vi também que o cliente tem, daria para criar aí, né? Fazer a criação. Então, aqui eu já vou deixar pendente. Isso aqui vai gerar para a gente, né, não só o estudo de palavra-chave, como também a reformulação dessa categorização. Mas isso eu vou deixar posteriormente, porque primeiro a gente faz todo o checklist para depois começar a atuar em cima dele, tá? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, eu recomendo a gente trabalhar assim. Aqui na questão de arquitetura, pessoal, ficou alguma dúvida? A gente pode seguir aqui checklist, tá beleza? Deu para entender? Tranquilo, 100%. Beleza, então bora lá. Então a gente vai para domínio. Existem domínios adicionais. Então isso aqui, pessoal, se o cara às vezes, além de up bijuteria, ele tem algum outro domínio. Isso aqui é um pouco difícil saber assim, sem o cara, sem você perguntando para o cara mesmo, sabe? Ou se de repente você tiver acesso ao registro BR dele, que ele vai ter ali algum outro domínio comprado.
Mas isso aqui, basicamente, basta perguntar para o cliente mesmo se ele tem algum outro tipo de domínio, ele vai saber te responder, assim, muito difícil que não. Porque tem alguns clientes, eu tenho muita essa experiência, assim, que o cara, além do domínio dele, ele vai lá e compra outros 20 domínios. Então ele compra .net, ele compra uma variação ali do domínio dele, enfim. E aí, às vezes, o cara bota lá, pede para alguém botar, só que, sei lá, upbijuteria.net, e aí você entra e ele entra como .net mesmo. Então é sempre bom verificar isso aí, porque aí o ideal seria fazer o redirecionamento para um principal, né? Que seja o .com.br, provavelmente. Então é bom verificar isso aí, se existem Ô, domínios adicionais ou não. André, uma dúvida. Hum, Não sei se influencia para o SEO ou não, mas geralmente hum, quando o pessoal tem na plataforma da Shopify, eles pegam a IAM como é. checkout, né? E aí faz aquele redirecionamento. Isso influencia para o SEO ou não? Não entra nessa questão. É, Isso seria para o checkout, então para finalização de compra, né? Isso. Então seria ali, ele gera uma URL aleatória, é isso? Só para eu entender bem. Geralmente ele faz o quê? Tem o domínio do site, Uhum, .com.br, e aí quando ele sai do carrinho e vai para o checkout, ele cria um outro domínio, sabe? uhum. Ah, um outro, tipo um subdomínio com aquele número aleatório. Entendi. Não sei se seria um subdomínio, não sei te explicar Uhum, bem assim, sabe? Parece ser Na um real, checkout. ele cria uhum, um subdomínio como se fosse, por exemplo, o nome da loja.yamp.com.br, entende? É mais ou menos esse uhum. que a Yamp É, vai é o criar. Algo assim. Ok. é o checkout não transparente, né? Isso. Redireciona. É, bom, mas assim. É, a gente vai até passar aqui no checklist. Lá no Robots, né? Normalmente as lojas costumam bloquear até o acesso do robô do Google ali no checkout. Então, acho que não seria um problema para SEO, porque o checkout ali realmente não tem nenhum conteúdo, né? Que a gente queira ranquear ali naquela página, que a gente queira que ela apareça no Google. Então, realmente acho que seria tranquilo, tá? Não tem Beleza, muita obrigado. importância, não. É de boa. É, aqui nessa questão de domínio adicional, por que que ela é um problema? Porque às vezes o cara vai ter lá o bijuteria.net ou, sei lá, alguma forma diferente aqui de escrever, né? Que o cara falar, às vezes as pessoas escrevem errado, vou comprar. E aí, você conseguindo acessar o site do cara com uma URL diferente, o Google vai ficar muito perdido em o que ele vai ranquear, sabe? O que ele vai mostrar lá na SERP do Google, né? Então, por isso que tem que verificar aí certinho essa questão. E aí, outra questão, deixa eu ver, acho que nem está aqui, mas a gente vai passar aqui mais para frente, que também é a questão do acesso com e sem www. Então, isso aqui também tem sempre que redirecionar, tá, pessoal? É, é sempre que tem que ter um redirecionamento, tem que estar certinho aqui. Também o HTTP, ó. Pois aqui o HTTP, ele já até posso passar, vou passar essas ferramentas para vocês também no documento que eu criar da aula, tá? Mas eu tenho essa aqui que mostra os redirecionamentos. Então, ó, o quiz HTTP, ele fez um 301, que significa um redirecionamento permanente, né? Tem até escrito aqui, para o HTTPS. E aí ele dá 200, que é o OK, né? O 200 é o código do OK. Então, tem que sempre redirecionar, tal. Então é importante ver se não tem domínio adicional. Pelo que eu percebi aqui, a biblioteria não vai ter, né? Nenhum domínio extra. Então pode pôr que não, tá tudo certo. Aí aqui pode até pôr obsoleto, né? Se os domínios estão indexados. Aí também pergunta se eles possuem um redirect, né? Então, às vezes o cara tem um domínio adicional, mas se tiver o redirect também tá beleza. No caso, eu vou pôr obsoletos também. E aí André, também dá. Opa, pode falar. até uma dúvida sobre isso. A gente tem um projeto aqui que ontem
a gente estava dando uma verificada no Search Console do cliente, e Hum, aí ele está com alguns erros 404, e eu faço o curso de SEO da Guback, né? E aí é aquele problema da Nuvem Shop. Não sei se tu viu que a Nuvem Shop mudou os padrões de URL hum, dela. Chegou a ver isso? entendi. E Não aí, cheguei a ver, mas legal. e a URL mudou o Entendi. padrão, então tem um monte de URL dentro do site que está ficando com erro 404 e o Search Console está puxando isso. Aí Uhum, eu levei isso para o cara que dá aula lá na Guback, uhum. e ele comentou que isso de fato pode prejudicar o SEO Sim, por conta da quantidade de páginas que estão trazendo esse erro de volta. tá. E aí ele disse que a melhor forma de corrigir isso seria fazendo um Direcionamento. redirecionamento 301 dentro da Nuvem Sim. Shop. O procedimento é esse. É, Matheus, a quantidade é muito grande, assim, de Cara, eu páginas? acho que são 469 páginas, se eu não me engano. 400, é bastante, é bastante. O que eu recomendaria é realmente fazer um redirecionamento, mas aí tem um outro ponto. Aqui eu acho que até vai ter excesso. Aqui, até tem aqui, já vou até passar aqui na parte de redirecionamento, que é o seguinte, a gente tem aqui uma pergunta que é, existem redirecionamentos 301 em excesso? Nesse seu caso, seria em excesso. Então, o que eu recomendo? Vai ter que fazer, sim, essa é a melhor forma, fazer esse redirecionamento 301, mas é importante que vocês façam agora e, por exemplo, daqui uns 2, 3 meses, provavelmente, o Google já vai ter percebido isso, já vai ter repassado nessas páginas e já vai estar percebido, já vai estar percebeu que fez o redirecionamento, né? Que agora é outra página e já vai ter tirado a URL antiga. Então, daqui uns 3 meses já vai estar ok e aí vocês vão ter que entrar lá e retirar esses redirecionamentos, que aí ele já não vai mais estar dando erro. Então, essa é a melhor forma, sim. Só toma cuidado com essa quantidade de redirecionamento lá na plataforma, Tá, então a beleza? recomendação é fazer o redirecionamento 301 de todo mundo agora, e daqui a uns 3 meses, 4 meses, que é quando o Isso. Google do Google passar por ela de novo para fazer a reindexação, a gente tirar os redirecionamentos. Isso, você pode acompanhar isso lá pelo Search Console mesmo. Então, quando você fizer o redirecionamento, daqui um tempinho, talvez 1, 2, 3 meses, ele vai sumir, né? Vai sair esses erros. E aí, saindo esses erros, você já pode retirar esses redirecionamentos. Você pode acompanhar pelo próprio Search Console. Fechou. E aí, quando as plataformas de e-commerce normalmente têm isso nativo, André? De fazer redirecionamento 301 já vem nativo nela? Sim, costuma ter nativo já. Tá. Se for um É, WordPress, por exemplo, que não tem nativo, como é que faz? Aí complica um pouquinho, aí teria que ver alguma possibilidade de ou entrar em contato com a plataforma para ver se eles conseguem fazer de lá. Então, às vezes, você consegue falar com o suporte, eles fazem, ou também daria para fazer pelo servidor do cara. Não é o mais recomendado, mas daria para fazer se o cara, por exemplo, aponta para um HostGator, de repente alguma coisa assim, daria para fazer pelo servidor. Mas aí não é o mais recomendado. Eu recomendo primeiramente entrar em contato com a plataforma, ver se eles podem fazer por lá. Muitas vezes você manda um Excel ali para o cara com as URLs, ele aplica para você. Mas se não tiver mesmo, aí daria para fazer pelo servidor, Tá bom, fechado, obrigado. beleza? Uhum. É, Aí, aqui falando um pouquinho sobre a parte do domínio, né? Dá para a gente ver se também se ele vence nos próximos 2 meses. Aí você pode ou perguntar para o cara, ou dá para você ver aqui no Voice também. Mas normalmente a galera compra aí para bastante tempo, não costuma. Ó, tem o Expires aqui, então tá aqui, eu julgo, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá 2024. Então, o cara comprou aí já bastante. Isso aqui acho que é legal até para você alertar o cliente, assim, porque aqui a gente está fazendo o trabalho inicial quando o cara entra, né? Então, eu acho que vale você pegar e falar, ó, verifiquei aqui no seu domínio, né? E tá aqui para 19/10, pelo que eu estou entendendo aqui do Expire, está para 19/10 do ano que vem. Então, se você quiser aí já comprar talvez, né? Tem uns caras aí que já compram aí para 2, 3, 5 anos, 10 anos. Então, se quiser aumentar aí,
Acho que vale a pena, né? Algo que às vezes a gente esquece, né? E pode dar problema. Então, acho legal alertar o cara aí. Às vezes o cara não tem tanto contato com tecnologia, né? Acaba esquecendo, enfim. Mas aqui não vencerá nos próximos 2 meses, então beleza. Aí aqui até deixei aqui o link do OIS para verificar. Aí aqui também ponho se existem subdomínios. Aí aqui também, se vocês alterarem, vocês vão ver que vai manter o ok, tá? Porque também ter ou não um subdomínio não é necessariamente um problema, tá? Mas é mais para a gente fazer essa verificação mesmo. E aí a gente pode verificar, todos os subdomínios deveriam estar indexados. Então depende, se o cara tem um blog, por exemplo, um blog.site do cara, beleza, deveria estar indexado. Aí tem que verificar isso. E também se todos deveriam realmente ser subdomínios. Então, de repente, o cara tem um subdomínio ali, será que deveria mesmo ser subdomínio? Bom, nesse caso aqui eu até colocaria como obsoleto, porque para esse cara acho que não se aplica. Talvez varie aí, talvez, de alguma questão. Por exemplo, tô aqui no site do cara, clico em brincos, me manda para um subdomínio brincos.site do cara. Aí, por exemplo, já seria um problema, entendeu? Já não faria sentido nenhum. Até vou verificar aqui. Eu sei que eles têm blog, né, pessoal? O blog não está linkado aqui no site, será? Ah, tem aqui, blog. Aqui, blog subdomínio, show de bola. Beleza. Beleza. Questão de URL. Esse aqui a gente já até conversou, né? URLs são amigáveis, então questão de não ter número, não ter muito underline, enfim, vê se ela tá ali tranquila no nome mesmo, né? Aqui, barra brinco, tá show de bola. Existe extensão na URL, .html, PHP. A gente já visto, acho que no produto aqui tem, né? Aqui no produto tem. Aí seria já aqui, ó, sim. E aí seria um ponto de atenção, ponto de atenção. Verificar possibilidade de retirar .html. Isso aqui vai ser lá na plataforma mesmo. Então, tem que verificar lá se tem alguma opção nas configurações da plataforma. Se não tiver, entrar em contato com o pessoal. Então, muita coisa aqui, pessoal, vai ser entrar em contato com a plataforma ou pesquisar ali Normalmente as plataformas também têm aquela parte, aquela página de FAQ, né? Perguntas mais frequentes, de suporte, né? No geral. Então, muita coisa vai ser isso, porque acaba variando de plataforma para plataforma, não tem jeito. Então, a gente está fazendo aqui de Up Bijuteria, e aí até numa próxima aula, tudo isso que a gente está pondo como pendente, a gente vai passar ali para ver como que a gente pode resolver juntos, se vai ser possível. E a gente pode entrar em contato com a plataforma para pedir uma ajuda, se não tiver lá uma opção clara de como fazer isso, mas muito vai ser isso, gente, de falar com a plataforma, se você não achar como que faz, né, ali. Então vai ter muito disso, tá? Existem parâmetros na URL. Eu vi aqui que só tem alguns parâmetros aqui de quando você faz filtro. Isso aqui é padrão, tá? É um parâmetro aqui do filtro, né? De menor preço, maior preço e tal. Então, vou desconsiderar também. Existe algum ID na seção de sessão na URL? Também não vi nenhum ID aqui. Eu posso até fazer um cadastro aqui, usar o meu SEO aqui, mas acredito que não. Isso aqui é muito difícil, na verdade, porque o pessoal usa as plataformas, né? As plataformas hoje em dia não costumam mais tipo, criar aqui algum tipo de ID de sessão, né? Que vá atrapalhar o nosso ranqueamento. Eu já vou deixar não, porque eu sei que não vai, plataforma não vai estar errado, não. Os URLs condizem com a estrutura relacionada.
de relacionamento de páginas, por exemplo, categoria, subcategoria, produto. Aqui, beleza. A gente viu lá, acho que a única coisa é que as subcategorias, elas estão no mesmo nível da categoria principal. Então, a argola não está dentro de argola, a argola dourado, né? Não está dentro de argolas. Mas, beleza, isso aqui dá para relevar, dá para aceitar, não é um grande problema, tá? Então, beleza aqui também. As URLs do site forçam o uso da barra no final. Então, normalmente, quando a gente entra aqui, ó, vamos ver se a gente pôr uma barra no final da página não encontrada. Beleza. Isso aqui pode ser tanto com barra no final quanto sem. Mas seria legal criar o redirecionamento para quando pôr a barra no final, ele redirecionar para aqui, para sem barra, tá? Porque isso aqui é muito comum também em alguns sites, e aí acessar assim também deveria ser possível, tá? E ele já está gerando um erro aqui para a gente. Então, seria legal se a gente revisasse isso aqui. Isso aqui eu já vou por até assim como sim. Vou por aqui fazer redirecionamento sem barra no final. Seria o padrão aí do cara. Nas URLs são utilizados alguns desses itens, seria sublinhado, né, underscore, espaço, letras maiúsculas, caracteres especiais. Pelo que eu vi, não, tá tranquilo. A gente pode ver de repente, não, tá tudo de boa, o cara não tem nada aqui, às vezes com acento, enfim, mas tá tudo tranquilo. As versões de URLs com letras maiúsculas e minúsculas retornam 200 sem o link canônico. Eu vou deixar obsoleto aqui porque não tem nenhuma URL com letra maiúscula, espaço e tal. Existem URLs duplicadas. Isso aqui ele apontaria lá no SEMrush. Então, lá no SEMrush que a gente passou a auditoria, ele apontaria se existisse URLs duplicadas. No caso, não existe, tá? E existem URLs que não deveriam estar indexadas. Isso aqui, pessoal, de repente, se estiver indexando uma página de login, alguma coisa que incomode o cliente, vale a pena ver. Mas, no geral, beleza. No geral, é tranquilo. Então, vou deixar aqui como não também. Agora, entrando em URLs canônicas, possibilidade de acessar o site com ou sem www. Então, aqui é só fazer o teste, tá? Beleza. Ele redireciona certinho aqui, ele não... Eu já vi aqui que qualquer alteração que você fizer, ele está redirecionando. Então, tá, beleza. André, aquele print que você colocou lá na apresentação, ele estava falando que tinha diversas URLs duplicadas, né? Então não era um print da UP, né? Era um Não, print anual. não era... É que não era URL, não. Era meta description. Eu vou até abrir aqui para a gente ver de novo. Aqui, ó. Ah, era meta description, tá certo. Isso. Aqui fala dados estruturados e meta duplicada, descrição meta, que é a meta description, né? Então, não é URL, não. Aqui, se tiver URL, ele aponta. Aqui ele vai apontar. Então, aí até tendo lá, né, cadastrado o SEMrush, você consegue clicar e verificar quais são essas páginas. Então, já dá para atacar também. Possibilidade de acessar o site com ou sem www, eu já vi aqui que não tem. A gente acessa aqui, ele já redireciona para www. Ali deu erro porque eu deixei o HTTPS e retirei o www. Isso é muito... não existe, né? Se ninguém escreveu URL assim, então isso deu erro. Mas tá certo, assim não deve funcionar mesmo. Aqui tá beleza. Ele redireciona. Página inicial com index. Então, isso aqui, possibilidade de acessar a página inicial com index, PHP, index HTML, normalmente quando acontece isso aqui, ó, de ficar tipo assim, ó.
isso aqui ficar sendo a home do cara, tá? Isso às vezes acontece. Aí é bom também ajustar ou fazer um redirecionamento. Mas aqui no caso está certinho também. Aqui o protocolo HTTPS, né? Então está instalado e a gente já fez o teste, né? Que ele redireciona. Então é só você vir aqui, tirar o Etsy, né? Que aí ele abriria como um site não seguro, né? Mas a gente vê aqui que redireciona certinho, então também tá show de bola. Title. Aqui no Title tá até utilizar Screaming Frog, mas a gente não conseguiu utilizar no Up porque ele tem um bloqueio lá no Robots, né? Então eu vou passar aqui, mas isso aqui ele também aponta lá no SEMrush, tá, pessoal? Então, igual a gente falou aqui, ó, 314 páginas possuem descrição meta-duplicada. Então, lá no SEMrush também tem, e aí a gente consegue abrir essas páginas para ver quais são para ajustar. Então, a gente pode ver por lá mesmo, tá? Então, em questão de title, aqui não existe a página sem títulos, tá? Não existia títulos duplicados, só descriptions, mas existia títulos curtos e existia títulos longos e curtos também. E aí também estava faltando a palavra-chave ficar mais ao próximo do início à esquerda, e também os títulos precisam ser melhorados. Tudo aqui com prioridade alta, tá, pessoal? André, Então, deixa um exemplo aí para gente. Por exemplo, existe título longo aí, entre parênteses, tá, exemplo, ou tá. coloco como ver, Beleza, longo, eu vou curto deixar também. aqui uma página com cada exemplo, né? Uhum, Beleza, beleza, eu vou deixar. Vou adicionar aqui nesse checklist. Na verdade, eu vou fazer uma cópia dele aqui, que eu quero deixar uma versão padrão, né? Uma versão que vocês vão iniciar a partir dela. E eu vou por aqui dele, vou fazer uma cópia. Aí depois esse aqui eu reseto para deixar tudo como um padrão para correto, né? Aí para vocês trabalharem a partir dele. E esse aqui vai ser do Up Bijuteria de fato. Então vou até por aqui, ó. O site vai ser esse. Beleza. Então aqui já tá as nossas verificações. Cadê? Eu acho que eu passei aqui, tá. Então aqui existem algumas coisas que estão erradas. E aí depois eu vou pegar lá então um exemplo de cada para deixar aqui salvo para vocês, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente já até consegue achar sem a palavra-chave, talvez. Vamos ver. Brincos. Aqui tem até. Bom, queria aqui. Não, uma analisada, mas com certeza vai ter. Ó, aqui já está sem descrição, então tem página sem descrição. Aqui também já está. Aqui é um exemplo, deixar aqui já como exemplo de title longo demais. Duplicado não tem. Aqui também vou deixar exemplo como sem meta. Existem duplicadas não, muito longas, provavelmente. Vou deixar assim aqui. Aí aqui exemplo está 100. Aqui, ó, 100. Aqui é 100. Então, sim. Página 100. Duplicadas. Tem sim também, né? Tem que pegar lá no SEMrush. Muito longas vai ter, muito curtas vai ter. Enfim, eu vou deixar, depois eu vou analisar melhor e vou deixar aqui para vocês. A linha festa aqui também, achei. Isso aqui tem algum motivo especial? Vocês sabem, pessoal, de linha festa? Só que eu achei bem curioso também. Parece que não faz muito sentido, não. Festa Não, 1, 2, 3. a princípio não, eles, pelo menos até o momento eles não passaram nada pra gente ainda sobre isso aí, sobre essa ação. Acho que isso aqui Deve não ser uma tinha. É novidade. Não tinha, pelo que dá para entender, alguma ação que eles Coleção, fizeram né? em relação ao Réveillon e tudo mais, sabe? Deve ser uma coleção cápsula. Tá. Acho que alguma, tipo, uma seleção que eles fizeram aqui, né?
de algumas linhas, né? Acho que é Pode isso. ver que tá com foto de print, esse Natal. Não, beleza. Show. É, então, aqui as title description, pessoal, para a gente verificar. Então, aqui a gente pode ver que está bem, bem errado. Ele apontou também aqui no SEMrush, né? Tem muita descrição meta duplicada. Enfim, então aqui tem que ajustar mesmo. Beleza, aqui. Aqui a gente vai para a Canonical Tag. Pessoal, Canonical Tag, vou mostrar aqui para vocês, segundo aqui pelo meu negocinho aqui, minha extensão. Ela vai aparecer aqui, ó, Canonical Tag. Ela é basicamente algo que é escrito no HTML. Então, vou pôr aqui para vocês. Ó, ela é escrita assim, ó. Ó, ela é escrita assim, ó. Então, ela é um href, que tem um link, e aí tem aqui Help Canonical. O que isso significa, pessoal? Isso aqui serve para quando a gente tiver uma duplicação de página, a gente aponta essa canonical tag como essa página duplicada. Então, a gente quer dizer assim para o Google, nessas duas páginas eu tenho o mesmo conteúdo, né? Tem o mesmo conteúdo nessas duas páginas e você considera só a que tiver na canonical. Então, vamos supor que eu tivesse aqui uma versão diferente da home que fosse barra home. Aí, nesse barra home, eu ia ter uma duplicação da home, né? E aí eu podia pôr aqui no Canonical a URL sem o barra home, só até o BR, e aí apontar da home para outra home, né? Falando que tem o mesmo conteúdo, mas que não é uma duplicação, para o Google não considerar uma página duplicada. Isso é uma funcionalidade que tem, né? Então, a gente recomenda sempre que deixe o canonical tag apontando para a própria página, a página apontando para ela mesma. Então, por exemplo, aqui na home, apontando para a própria home, aí se entrar em argola, por exemplo, vamos ver até como está. Ó, nas categorias está certo, argola apontando para ela mesma. Então, qualquer duplicação, o Google vai desconsiderar que ela está apontando para ela mesma, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi aqui que na home faltou, seria legal adicionar, tá? Então, aqui em Canonical, cadê? Opa, a gente está nesse aqui outro. Vou até fechar isso para não confundir. Possui Canonical Tag em todas as páginas, eu vou pôr não e vou pôr adicionar na home. Ô, E André, já. isso é em Hum. todas as páginas, até de produto, tudo não, só home, categoria, e como é Em que faz isso em todas. massa? Todas até de produto. Então, aí em massa, a gente pode fazer pelo Screaming Frog, tá? Que foi aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, mas que a gente não conseguiu passar. E aí, a gente pode pedir para o cliente ajustar, porque o que está acontecendo? O Screaming Frog, ele é um crawler, né? Então, ele vai passar lá no site do cara, igual o robô do Google. E no robots aqui desse site aqui, ele está bloqueando alguns crawlers. Ó, então ele está usando vários user agent, né, que seria o crawler, está dando dizello ou barra, e dizello ou barra seria para bloquear geral, sabe? Então a gente pode pedir para o cara retirar o user agent do, do dessa ferramenta, né, do Screaming Frog, para a gente poder passar o Screaming Frog no site do cara. Então, isso aí é tranquilo, sabe, de fazer. E Ah, aí a quem, gente quem é que faz isso? consegue. É o cliente? Ele não vai saber Então, isso, né? se você me passar, normalmente dá para ajustar esse robots.txt pelo próprio acesso da plataforma. Você chegou a me passar o acesso? Uhum. Que eu não lembro de ter recebido aqui. Mas se você puder me passar de novo, Jeff, por favor, eu entro hoje lá na plataforma dele e já dou uma Beleza. Daí a gente dá uma olhada nisso junto
no Screaming Frog na próxima aula, beleza? Que aí a gente também vai entrar mais nos afazeres, além do checklist, e aí a gente já pode ver também. Mas eu vi que na home está 100. E também você pode ver assim por padrão, né? Que a gente já tinha conversado, tem 3 padrões de página, que é a home, a categoria e o produto. Então, provavelmente, se tem em uma categoria, vai ter em todas. E se tem no produto também, provavelmente vai ter em todos, porque costuma ser o padrão. E até tem aqui também no produto, ó, canônico certinha. E aí também é legal de ver nas paginações, tá, pessoal? A única variação aqui vai ser a paginação, porque ela adiciona esse filtro aqui, né? E aí é legal ele apontar para Canonical sem o filtro. E beleza, aqui também já está certinho. Então você pode ver também nessas questões dessas 3 páginas principais, mas também isso aponta lá no Screaming Frog, e eu vou pegar esse ajuste para fazer, para mostrar para vocês o Screaming Frog, porque eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena usar. Ela é bem legal, assim, porque também ela já vai trazer todas as páginas que está com meta description curta, meta description longa, então acho que vale a pena a gente usar ela e ver ela, beleza? A gente passou aqui pela Canonical Tag e a questão de paginação. As páginas com paginação estão sendo indexadas, então ele indexa aqui a paginação, nesse caso não. Mas nesse caso eu acho que vai ser impossível indexar por conta de como funciona o próprio sistema aqui, né? Mas eu acho que ele não indexa, até pela própria Canonical. Ele indexa só a própria principal, né? Aqui sem ser a paginação. Então, elas estão sendo indexadas, né? Não estão sendo indexadas separadamente, mas a categoria está sendo indexada, então tá beleza. Os títulos da página possuem configurados dinamicamente o número da página atual. Isso é legal de ver. Vamos dar uma olhada. A gente está aqui em brinco dourado. A gente vai para a página 2. Por isso também deve estar dando muita duplicação, pessoal. Porque na paginação ele não muda nem o title, nem o description. Isso aqui seria legal de verificar. Verificar na plataforma, possibilidade de mudar title na paginação. Então, seria legal se quando a gente viesse para a página 2 aqui, ele fizesse uma alteração de title, de repente, com página 2, alguma indicação aqui da onde que ele está, né? Da onde que ele está acessando aqui para a gente. As descriptions da página possuem configurados dinamicamente? Também não. Se não possui no title, não possui no description. Eu já vou deixar aqui também. Resultado de busca. O site possui busca interna? Possui, né? E a busca interna está sendo monitorada pelo GA. Aqui provavelmente não. Eu acho que eu cheguei já a perguntar isso para vocês. Vocês não configuram essa busca lá pelo GA, né? Beleza. Eu vou verificar como está sendo isso no GA4 para passar para vocês também. Porque no GA era tranquilo ativar isso aqui. Eu não sei como está no GA4, sinceramente. Preciso dar uma verificada. Mas isso aqui é para receber, né? Receber as pesquisas feitas pelos usuários. A princípio seria um evento, né? Teria que criar um evento lá no... Provavelmente no GA4 vai ficar um pouquinho mais complexo de configurar isso. O GA era um pouco mais tranquilo. Você ia meio que fazer uma ativação ali, ele já pegava. Tem que dar uma olhada, André. De repente, tá funcionando ali em algumas plataformas de forma nativa. Por exemplo, Legal. a Shop, a Trade. Não sei se tem que ativar alguma coisa lá dentro do GA4 para que tenha esses dados, sabe?
Mas de No GA repente, tinha que ativar. Agora é, no GA4 eu realmente vou precisar verificar aqui. beleza. Mas eu vou manter aqui como não para a gente verificar isso juntos. O site possui breadcrumb. Breadcrumb, pessoal, o caminho aqui que o cara está seguindo, tá dentro do site. Então aqui já vi que tem. A gente pode aqui acessar ainda algum produto. Cadê? Deixa eu voltar para a primeira página. Acessamos aqui o produto. Aqui tem também, beleza. Então aqui eu vou deixar beleza. O breadcrumb está estruturado corretamente, sim. O breadcrumb está presente em todas as páginas do site. Todas as páginas, menos na home, né? Então a home é acesso inicial, mas eu vi aqui que tem todas as páginas, acho que até aqui nessas minhas festas eu já tenho o breadcrumb ali apontando, então beleza, show de bola. Estrutura de heading tags. Então isso aqui, pessoal, questão de títulos dentro da página. E aí também é algo que já até apontou aqui. Então, cadê? Aqui em avisos, ó. 490 páginas possuem mais de um título H1, que é recomendável um título H1 só. E eu acho que a gente já até tinha visto também, acho que alguma dessas, talvez as principais dúvidas que está como H1 aqui no menu. Deixa eu ver aqui, ó, Readers. Ó, aqui, pulseiras dourado, principais dúvidas. Então, esses principais dúvidas aqui do Reader, provavelmente ele está como H1, e aí ele está contando como H1 todas as páginas. Então, eu já vou por até aqui. O site possui uma estrutura de heading tags? Sim. A estrutura de heading tags está correta? Eu já vou por aqui não. Eu vou por aqui não. Opa, não quero. Vou por ajustar H1 do ajustar H1, retirar H1 do menu. Então, vou deixar aqui assim. A página possui H1 único, eu já vou deixar não também. É a mesma coisa aqui, mesmo ajuste. O H1 da página tem contexto com o assunto da página. Fora isso, o H1 que está aqui, eu vi que tem contexto. Então, por exemplo, é pulseiras dourado, que é o nome da categoria. Então, aqui eu vou por sim, porque a gente retirando esse H1 do menu, o H1 ali me parece bem correto. E a home do site possui um H1 visível? Isso aí eu acho que a gente até chegou a ver, mas eu não me lembro, eu vou verificar novamente. Acho que ele era invisível, né? Aqui ele é invisível, porque provavelmente ele está aqui nesse... Deixa eu até dar um F12 aqui para a gente verificar. Ele provavelmente vai estar aqui nesse... Inspecionar... Desktop, cabeçalho. E container. E aqui, ó. Ele provavelmente. Ó, aqui mesmo, pessoal. Tá vendo? Aqui eu já achei, ó. Deixa eu ver até se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo? Aqui o H1 tá no logo, que é o H1 da página. Por isso que ele tá invisível. O que eu não tô vendo aqui? Aqui, ó. Beleza, achei. Então, esse logo ele tá dentro de um H1, né? Que é o que precisa estar aí mesmo. Só que esse logo aqui, ele é um link, né? E ele tem um title, que é Up Bijuteria. Então, até daria para ajustar esse title aqui para pôr, tipo, logo da Up Bijuteria ou Up Bijuteria Logo, algo mais explicativo, né? Mas, apesar de ele estar dando aqui para a gente como invisível, esse H1, ele considera esse title aqui. Então, tá beleza, tá, pessoal? Aqui também, se a gente quisesse pôr algum tipo de palavra-chave, dá para pôr também, ajudaria, tá? Por exemplo, acho que seria bijuteria, né? Mesmo para a home aqui do site, acho que seria bijuteria mesmo. Mas, então, talvez por aqui logo, e logo, né? Bijuteria logo, algo assim para ficar mais explicativo. Aqui seria mais questão de acessibilidade, tá? O cara vem com leitor de tela aqui, e aí lê para ele Up Bijuteria, talvez não fique tão claro do que é esse cara Up Bijuteria, né?
Aí aqui ficaria mais explicativo, que ele sabe que ele quer o logo, né? O logo da loja. Mas aqui está o H1, então tem o title aqui dentro do H1, então tá show de bola. Aqui eu vou dar como ok também. O home do site possui H1 visível? Não possui, porém tem uma title dentro do H1. Até por aqui. Está invisível, vírgula, porém tem uma title dentro do H1. Então, isso aqui, pessoal, o jeito de verificar seria realmente indo aqui pelo inspecionar, tá? Não tem como fugir aqui. Parte de conteúdo, pessoal, muito, muito importante aqui. Cliente copia conteúdo de outros sites, só que é um pouco difícil assim de saber, né? Mas é bom assim tentar dar uma verificada de repente, com o próprio cliente, talvez, enfim, se ele pegou ali de repente de algum outro site, ou se ele pegou algum exemplo de algum outro lugar, de repente, às vezes o próprio cliente adicionou ali um conteúdo, é bom verificar com ele isso aí. O site possui o mesmo conteúdo em mais de uma URL, então aqui seria o conteúdo inserido na página mesmo, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui em Brincos, eu vi que esse cliente já tem algum conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele está em alguma outra página? Brincos no atacado, escolha a elegância. Será que aqui no Dourado também está esse mesmo conteúdo? Não, aqui já é um conteúdo específico para brincos dourados, beleza. Então, já não tem uma cópia. É bom não ter essa cópia de conteúdo entre categorias, tá? É melhor deixar sem conteúdo e criar um conteúdo quando for o momento, tá? Então, beleza. Pelo que eu vi aqui, não tem muito, não, o mesmo conteúdo. Existe o conteúdo duplicado entre categorias e tags? Não, beleza. A categoria do site possui conteúdos otimizados? Eu vi aqui, eu não sei se já é todas que tem, né? Eu não cheguei a verificar isso. Mas acho que aqui é a maioria, né? Vamos ver. Eu acho que esse cara aqui, ele já fez aqui para a maioria, com um conteúdo. Eu já tem aqui para exercícios. Tá. Então, possuem conteúdo, mas talvez não otimizado. Então, vou anotar aqui todas as categorias em conteúdo para otimizar. Existem páginas que com pouco ou sem conteúdo. Aqui eu vou deixar assim, eu acho que até apontou aqui já no SEMrush. Ó, 505 páginas possuem baixa proporção texto HTML. Então, daria para ver aqui também quais que são no SEMrush. Vou até deixar aqui verificar no SEMrush. Páginas com pouco texto HTML, ou conteúdo. Então, a gente pode verificar elas junto posteriormente para ver o que é. Páginas de produtos e serviços possuem conteúdos únicos. Aqui sim, pelo que eu percebi, possui, pelo que eu percebi, não tem cópia, né? As páginas existentes possuem conteúdo relevante para a palavra-chave. Bom, até existe, né? A gente viu ali que todas as páginas têm um conteúdo, mas daria ainda para adaptar a nossa pesquisa de palavra-chave. Isso aqui daria para adaptar, com certeza. Então, o conteúdo é isso. Aí, questão aqui de datas sazonais. Existe mapeado quais são as datas sazonais do nicho do negócio? Então, isso aqui seria, pessoal, para, por exemplo, criar uma página aqui, por exemplo, de repente, Dia das Mães. Por exemplo, essa própria linha festa que ele criou aqui seria uma página de data sazonal. Então, como que ele poderia criar aqui uma nomenclatura mais bacana? Será que linha festa faz sentido? Assim,
para o ano que vem, por exemplo? Será que ele podia criar seleções de ano novo, de repente, bijuterias para o ano novo? É algo assim mais direcionado, sabe? Será que faria sentido trabalhar também um SEO assim? De repente pegar, é, seja essa linha festa, adicionar um conteúdo, né? No final do ano, criar para o cara um conteúdo de bijuteria para o final do ano, joias aí para o final do ano, enfim, para a virada do ano. Acho que é bem legal também. Então, acho que dá para mapear isso aqui e também dá para trabalhar isso aí com o site do cara. Melhorar categoria de ano novo, por exemplo, criar, ver possibilidade de criar novas para outras datas. Eu André, vou e aí deixar. só para Pode ver se o falar. meu pensamento, só para ver se o meu pensamento está correto, no caso a gente identificou uma oportunidade ali, e aí para ver as palavras-chave que a gente poderia fazer para criar tudo isso, a gente pesquisaria lá no SEMrush, isso? Isso mesmo, Fê. Você Tá. poderia ir lá no SEMrush, pesquisar, por exemplo, biju para ano novo, ver o que aí teria que ver, né? Eu não Algo vou entrar muito. relacionado à sazonalidade. Tá, não, só para Normalmente ver se o costuma raciocínio ter. está correto. É isso Beleza. mesmo. A gente pode até fazer esse exercício juntos também numa próxima aula, né? Que a gente vai ter que fazer exercício de tudo isso aqui, pessoal. Então, isso aqui a Uhum, gente só está vendo superficialmente se está certo, se está errado. Mas nas uhum. próximas aulas, a gente vai pegar um por um e vai pegar, por exemplo, o Up Bijuteria, e aí a gente vai fazer os entregáveis desses caras que estão pendentes, tá? Então a gente vai pegar e pôr a mão na massa e fazer isso junto. Então, a gente vai passar por tudo isso, então vou deixar aí para uma próxima, mas seria exatamente isso. Ver aí, por exemplo, bijuteria, acho que deve ser forte no Dia das Mães, Black Friday com certeza. Então talvez seria legal ter categorias aí que mesmo que elas vão ficar desativadas na maior parte do tempo, aí eu até vou deixar aqui também uma recomendação, que é ativar acho que uns 2 meses antes, se possível, para ver se assim uma possibilidade também de ranquear. Então, por exemplo, o cara fez aqui no final do ano, será que vale a pena ele ter ativado uns 2 meses antes para já ir rodando essa categoria de final do ano e tal, né? Talvez Tá. seria legal. E quando você entra num projeto, você Uhum. faz um mapeamento se tem datas sazonais ou não? Ou Sim, esse checklist já está falando isso, mas eu digo assim, você sugere para o cliente, caso você não identifique ali nesse checklist, tipo, vamos supor, a gente iniciou com a bijuteria. Aqui a gente identificou que ele trabalha data sazonal. Mas se não tivesse uhum. essa linha festa, você faz esse, você faz esse estudo, tipo, pô, cliente, aqui tem uma oportunidade de a gente trabalhar com data sazonal. Você faz esse É, estudo, entrega para ele ou não? então, eu não tenho nenhum estudo desse formato, tá? O que eu tinha, até que eu vim ver se tinha aqui ainda, que eu colocava aqui no Forms de quando o cliente entra, eu gosto muito de perguntar para o cliente o que ele acha das datas sazonais, porque o cara sente, né, nas vendas, então ele vai saber, meu, Dia das Mães eu vendo muito. É, eu já tive cliente, por exemplo, falar: meu, Black Friday para mim não é muito forte, não. O que pega para mim mesmo é o Natal. O Natal eu vendo pra caramba. Então, eu gosto de perguntar para o cliente. Até fui ver aqui no meu Forms, não tem mais essa pergunta, mas eu poderia sim fazer essa mapeação inicial. Daria para fazer, perguntar para ele, de repente, nesse próprio Forms, quais são as datas que ele acha mais forte para criar, de repente, uma página para isso. Acho que vale a pena pôr lá no Forms isso. Mas eu não tenho nenhum modelo assim de pesquisa sobre isso e tal. De repente também dá para a gente fazer isso também quando a gente for fazer a pesquisa de palavra-chave. Então a gente já pesquisa ali algo que tenha volume, né? E aí a gente já traz para o cara, de repente. Palavra-chave relacionada à data sazonal, né? Então, o site possui uma página para cada data.
Aqui, bom, o cara até criou aí de Natal, mas eu vou deixar como não, né? Para a gente verificar. E essas páginas estão otimizadas? Aí com certeza não, né? Então é legal verificar essa questão aí de data sazonal. Acho que dá para fazer um trabalho legal em cima disso também. Aí passando aqui, vamos para imagens. Então todas as imagens possuem alt text. Pessoal, alt text da imagem é bem legal para ranqueamento no Google Imagens e também para acessibilidade, tá? Então, vou até verificar aqui com vocês, tirar um pouco o zoom para eu conseguir mexer. Aqui, ó, produtos e imagens. Aqui vai ter a imagem fixa. Beleza, aqui é a imagem. Aqui é a imagem, exatamente. Pelo que eu tô... Ah, não, aqui, ó, possui um alt. Então, ó, pessoal, aqui, ó, dentro do... Isso aqui a gente vai ter que acabar vendo assim no inspecionar mesmo, tá? Aqui não tem muito o que fazer, sinceramente. Porque a gente tem que achar a imagem aqui, e aí a gente vai verificar. Às vezes também dá para verificar pelo próprio acessando ali. Normalmente tem essa opção, né? Quando a gente vai subir a imagem no... Ali pela plataforma do cara mesmo, costuma ter essa opção do alt. Esse alt, ele tem que ser algo explicativo, que ele vai servir tanto para ranquear lá no Google Imagens, quanto que é a leitura, né, de quando alguém acessa com leitor de tela e tudo mais, ele vai por esse alt aqui. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, tá choker fita dourado anti-alérgico. Eu acho que tá até legal, tá bacana, não tem muito que ajustar, tá? Então, eu acho que tá André, bacana. isso Aí, é a... para ver... Pode falar, Desculpa te Jeff. cortar, André. Isso é a forma que ele salva a imagem? Não é a nomenclatura, se diz? Isso, não é. Não, não, não. Ele é uma tag adicionada, uma tag extra. E aí até vou trazer de novo também, vou ajustar lá nesse cliente, o Robots, para a gente poder passar na ferramenta que eu falei. Porque aqui tem pergunta se todas as imagens possuem alt. Isso fica um pouco difícil de ver, né? Um por um, né? Quase impossível. Mas lá nessa ferramenta ele já lê todas as imagens e já retorna para a gente. Então facilita um pouco. Então, vou trazer mais dessa ferramenta aí na próxima aula para a gente. Por enquanto, eu vou deixar não para a gente verificar, tá? Verificar na ferramenta. Ferramenta. Vai ser aqui utilizar o Screaming Frog, tá? Então, esse aqui eu vou, por enquanto, vou deixar mais pendente, tá? Para a gente verificar juntos depois que eu vou fazer esse ajuste. Aí aqui entra um pouco do que você falou agora, Jeff, de todas as imagens possuem o nome do arquivo amigável. Aqui eu já vi que não, mas aqui eu vou falar o seguinte para vocês: eu deixaria como obsoleto. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que usam um CDN, né? Que é para fazer entrega da imagem de forma mais rápida. Então é um CDN do próprio site, né? Talvez o cliente, assim, vocês podem passar para o cliente de quando ele for adicionar novas imagens, né? Que aqui seria o nome do arquivo, né? Que está 16, 23, bem aleatório aqui. Então, aqui não valeria a pena vocês ficarem pegando imagem para subir novamente com o nome correto, sabe? Seria um trabalho assim grande e talvez desnecessário. O que eu faria aqui seria passar para o cliente padrão de nomenclatura. Então, aqui a gente pode fazer um documentozinho, de repente uma imagem, talvez, para passar para o cara algumas boas práticas do lado dele mesmo, para quando ele for criar um produto novo, adicionar um produto, ele já criar com os padrões corretos de SEO. Então, a gente pode fazer um documento, criar um documento conjunto para mandar para esse cara, para ele também já tocar da forma correta do lado dele, né? Quando ele for adicionar novidades aí no site. Então, eu faria só isso, mas eu não ajustaria o que tá de errado, porque, assim, não acho que é um trabalho que vale a pena, sabe?
As imagens das principais páginas, serviços, produtos possuem palavra-chave no nome do arquivo? Aqui, pelo que eu percebi, não possui. E aí eu seguiria aqui o mesmo padrão de passar para o cliente para ele fazer correto a partir de hoje. Para ajustar fica um pouco complicado, então faria mais esse trabalho, tá? De realmente direcionar o cliente. Então, o site possui conteúdo em imagem que poderia ser em texto? Isso aí, às vezes, mais na home, assim, aqui é tudo imagem, né? Assim, mas isso aqui eu acho que costuma ser mais do próprio, da própria plataforma, né? De repente, será que isso aqui, ó, não poderia... Ah, aqui está em texto, beleza. Isso aqui é em texto também ou é uma imagem isso aqui? Isso aqui. Deixa eu ver. Ah, isso aqui também está em texto, ó. Então tem aqui o texto, beleza. Acho que não tem nada assim aqui muito, não. Mas muitos clientes vão ter, às vezes, essa parte aqui do frete grátis, às vezes aqui alguma parte assim, que vai estar, que é uma imagem. E aí é legal verificar se tem a possibilidade assim de pegar e adicionar como texto para o cara, tá? Se tiver a possibilidade, né? Porque às vezes a plataforma também não deixa. Mas aí é bom sempre verificar, porque quando é imagem assim, né? Por exemplo, esse banner, o Google não consegue ler, né? Então ele só vai ler o que tiver aqui realmente no HTML. Então, até se o cara mesmo não tiver a possibilidade de adicionar, pelo menos a gente verificar aqui na seção de banners, por exemplo, se o banner ele tem pelo menos um title, um description, tá? Cadê? Vamos ver aqui, banner full. Seria aqui. Ó, aqui os banners. Ó, aqui a imagem do banner tá com o nome do WhatsApp, provavelmente ele recebeu no WhatsApp, subiu, e também não tá sem nenhum title. Então seria interessante ver isso. Aqui tem um Alt, né, que provavelmente é aplicado lá pela plataforma, que está dia cliente. Então também aqui no Alt, também talvez deixando algo mais descritivo, né? Bem descritivo mesmo. Então aqui é do dia do cliente. O cara vai por aqui todas as informações que tiver escrita aqui, né? Como se fosse um para cego ler, normalmente o pessoal faz. Acho que seria legal. Então, aqui por banner de guia do cliente com o texto X, tal, 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 aqui. Seria legal fazer isso, tá? Então, eu vou por aqui também. Vou por aqui sim. Eu vou por aqui no geral, tá bom. Porém, podemos ajustar o alt dos banners. O descritivo das imagens utilizadas no Alt Text poderia ser melhorado? Então, o Alt é aquilo que eu passei para você. Vai dar para ver melhor no Screaming Frog, tá, pessoal? A quantidade que vai estar errada e tal, mas no geral dá para melhorar sim. Então, sim, poderia ser melhorado. E aí eu faria esse esquema, né, de passar para o cliente o padrão para ele fazer, para quando ele for subir uma imagem, ele já subir correto. Que ajustar tudo acaba sendo um trabalhão. Logo do site possui o nome, mas palavra-chave principal do nicho. Então, isso acho que a gente até tinha dado uma olhada, né? Tava sem palavra. Então, aí tem que ver qual vai ser a palavra-chave assim da home, sabe? Que se for bijuteria, acaba tendo no nome, né? Que é Up Bijuteria. Então, aqui daria para pôr que sim, até. Tá como Up Bijuteria. O alt no logo do site no logo do site possui está otimizado com nome mais palavra-chave. Ah, não. Isso foi o que a gente acabou de ver. Ah, tá. Não, o alt. Não o nome, né? O alt também estava como up bijuteria, então vou por sim.
Vou pôr sim que o alt também estava como up bijuteria. Então, tá, beleza. Aí agora aqui passando para o robots. Existe o arquivo robots.txt, então isso aqui a gente já viu que existe. Como que vê isso? Simples aqui, então robots.txt, vai abrir aqui o robots.txt do cara. Se não tiver, ele vai dar um erro, né? Vai dar um erro 404. Então existe URLs bloqueadas, sim, bloqueando muitos crawlers. As URLs bloqueadas deveriam estar bloqueadas. Então, aqui eu já vou pôr que não. Também. Aqui está até o contrário, na verdade. Não deveria ficar pendente. As URLs deveriam ser bloqueadas? Não. Então, aqui a gente tem que ajustar as URLs bloqueadas. Ajustar os crawlers, né? No caso, que a gente quer fazer algumas leituras no site que está sendo impedidas por esses dizellos aqui. Então, eu vou ajustar lá. As regras do arquivo precisam ser analisadas? Sim, vou deixar sim. E existe o link do sitemap XML no Robots. Aqui eu vou pôr sim, porque eu vi que tem. Então, aqui no final, ó, tá o sitemap 2 pontos e o sitemap do cara. Também é URL com barra sitemap XML. E aqui, ó, tem que ter todas as URLs do cara, tá? Do site do cara. Então, aqui eu vou deixar como sim, tá? Beleza. Aí a gente já passa também para o sitemap. O site possui sitemap? Sim. O sitemap é segmentado? Isso eu já vi que não. Então, tá todo... Aqui tá as páginas, as categorias, os produtos. Então, eu vou deixar como que não. Eu vou deixar verificar a possibilidade de segmentar. O sitemap possui a listagem de todas as URLs? Pelo que eu vi aqui, possui. Então, tem bastante URL aqui, provavelmente tem todas do site. Existe um sitemap de imagens? Não existe. Daria para a gente verificar a possibilidade de criar. Existem erros 404 no sitemap? Esse aqui eu vou deixar obsoleto por enquanto, pessoal. A gente vai verificar na mesma ferramenta lá que eu falei, que é o ScreamingFrog. Existem URLs que não deveriam estar presentes no sitemap? Pelo que eu vi aqui, não. Pelo que eu vi aqui, está bem ok. Aí aqui a parte de erros 404. Eu acho que até retornou isso aqui no SEMrush. Deixa eu ver se retornou alguma coisa. Erro 404. Aqui, ó. Retornou 21 páginas, retornaram código de status 4xx, que vai ser 400 alguma coisa, que vão ser páginas de erro. Então, sim, eu vou por aqui que sim. Verificar no SEMrush. A gente vai verificar lá no SEMrush. Aqui também pede para verificar no Google Search Console. Eu vou deixar pendente, vou escrever aqui, ó. Pendente de verificação, que eu nem peguei ainda para acessar o Search Console desse cara. Existem 404 no Bing Webmaster Tool. Pessoal, esse Bing Webmaster é a mesma coisa que o Search Console, só que do Bing, tá? Também, se vocês quiserem fazer aplicação ou não, vai de vocês. Vocês podem, de repente, verificar lá no GA primeiro se ele tem muito acesso do Bing. Às vezes ele nem vai ter, então pode ser que aí só vem aqui e deixa como obsoleto, tá? Isso aqui pode ser opcional. E existem URLs indexadas com 404, a gente também vai deixar aqui obsoleto, mas vou deixar aqui também o pendente de verificação, tá? Para a gente poder ver aí se existe. Isso aqui a gente vai conseguir ver melhor aqui no Search Console. Aí, páginas 404. A página de erro 404 existe? Então, aqui é mais sobre o layout dela, tá, pessoal?
Então, por exemplo, a gente vem aqui, teste. Página não encontrada. Isso aqui é uma página 404, ó. Vocês até podem ver aqui. É uma página not found, né? Então, ela existe aqui, né? Tipo, ela tem um layout, mas daria para ser melhorado, né? Aqui a gente nem avisa que é um erro e tal. Então, daria para ser melhorado, mas ela existe. Quando a URL do site não existe, retorna o cabeçalho 404? Sim. Então, a gente pode ver aqui que a página não existe, ele retornou 404. Porque tem alguns sites que eles não vão retornar o erro, mesmo que a página não exista. Aí tem que ficar de olho nisso também. A página de erro 404 pode ser melhorada, mais amigável? Sim. Então, a gente pode ver, na plataforma, provavelmente vai ter essa liberdade de editar essa página aqui. Então, editar esse texto, de repente, se der, colocar aqui um carrossel de produto, se for possível. Então, daria assim para ajustar a página de 404. Para quando tiver esse tipo de erro, né, a gente tentar manter aí de alguma forma o usuário. A página possui o campo de busca? Possui, né, porque mantém o header. A página possui links para os principais produtos, categorias ou posts? De certa forma, sim, porque tem um menu, né? Então, eu vou deixar sim, mas poderia ser melhor. Vou deixar aqui. Beleza. Aí aqui, linkagem interna, pessoal. Isso aqui também, alto impacto, tá? Alta prioridade. É fácil de fazer e ajuda muito no site. Então, as landing pages possuem links apontando para eles mesmos. Então, seria para ele mesmo, né? No caso, até seria ruim, né? Então, vou deixar aqui. Mas aqui, pelo que eu vi, não tem nada disso, né? Tipo, um link apontando para a própria mesma categoria. Ó, tipo, brincos aqui, ele já não é clicável, então não tem. Então, beleza. As landing pages de produtos ou posts possuem os chamados posts relacionados. Então, a gente tem produtos relacionados aqui no... Aqui tem, beleza, show de bola. Tem produtos relacionados, beleza. A home possui link para as páginas mais importantes do site? Sim, porque acaba sendo, né, aqui o menu mesmo. As categorias principais linkam para produtos e serviços mais importantes? Aqui eu já vou deixar não. Por quê? Porque apesar de ter, né, aqui os produtos e tal, eu vi que faltou muito aqui, ó, nos textos, não vi nenhuma linkagem. Então, vale muito a pena a gente pegar aqui algumas palavras. Eu vi até alguns textos que estavam bem legais, acho que em brincos era. Deixa eu verificar. Não, tinha algum que tinha uma listagem assim de... Tinha uma certa listagem. Aqui, ó. Então, aqui brinco com pedras, aí tem brinco corazon, brinco luz, que provavelmente é produtos que o cara tem. Isso aqui é muito legal quando a gente faz, pessoal, no conteúdo. E aí a gente poderia pegar cada um desses e linkar para o produto. Então, a maior besteira aqui é não estar linkado para esses produtos aqui que o cara adicionou aqui. Então, essa linkagem interna, ela ajudaria muito. Então, seria legal. Então, seria adicionar linkagem interna no conteúdo de categoria. Beleza? O link do logo do site está linkado para a versão correta da página inicial. Então, quando a gente clica aqui, está corretinho, beleza? Aí, pessoal, uma outra ferramenta gratuita que eu vou passar aqui para vocês é o Mozbar. Eu vou ativar ele aqui, ó. Vou dar um F5. O que ele está bloqueando aqui? Aqui, settings. Ele já vai estar. Deixa eu ver aqui. Cookie de terceiros. Eu já adicionei ele aqui. Ó, ele já está permitido aqui. Deixa eu verificar por que ele não quer aparecer. Estranho. Será que eu não estou logado? Deixa eu logar aqui no Mozbar para ver. Beleza, loguei aqui. Zé, Agora foi.
Ah, Acho que já dá para a gente caminhar para o encerramento aí. A gente tem reunião às 10, Augusto tem também. A gente beleza, vai beleza. seguir. Beleza, eu vou finalizar esse assunto então, e aí eu vou marcar onde a gente parou aqui e a gente continua na próxima, beleza, pessoal? Então, só para a gente ver, tem essa ferramenta aqui do Mosbar que a gente consegue marcar algumas linkagens, ó. Linkagem externa, por exemplo, você já marca aqui do blog, linkagem interna, que são todas as outras, né? Então, a gente vai verificar por aqui, ó, esses passos aqui. Mas, bom, pessoal, já que a gente tem que finalizar às 10, então, eu vou finalizar aqui, então, vamos finalizar aqui. Eu vou deixar aqui marcado, ó, vou deixar aqui marcado em vermelho, e aí a gente vai continuar daqui na próxima aula, então, tá, pessoal? E aí eu vou gerar o conteúdo ali para vocês, explicando passo a passo até aqui, beleza? E aí eu vou até explicar os que estão corretos, né? Estão corretos nesse caso, mas aí em caso de estiver errado, eu vou deixar explicado também no documento, beleza, pessoal? Acho que é isso. Então, para a gente não se estender muito, acho que a gente fechou por hoje. Tem alguma dúvida? Querem aproveitar esses minutos aí para tirar dúvida? Cara, por enquanto não. Por enquanto não. Beleza, beleza. O André, só uma última coisa. Eu lembro que tu apresentou lá no começo um material que tu mostra como se fosse um roadmap assim do projeto. Uhum. E aí, para tu ir fazendo tudo isso que tu tá fazendo com a gente aí no checklist, isso leva um tempo, correto? Sim. E aí, ao longo do contrato, o teu contrato aí, quando tu vai prestar o serviço, tu faz um contrato de 6 a 12 meses, mais ou menos, e aí tu vai fazendo essas atividades ao longo desse projeto numa estrutura tipo de melhoria contínua? Então, Matheus, exatamente. E eu faço contrato no mínimo de um ano. Então, eu posso até trazer para vocês também o que eu comentei da aula 1, que é como vender esse SEO, né, para os clientes. Mas SEO vocês têm que passar para os clientes, que é um projeto a longo prazo. Então, para mim, na minha visão, o mínimo aí é 12 meses de projeto. 12 meses de projeto para o cara, pelo menos, fazer um ciclo de SEO, para ele ter ali as páginas com conteúdo, as páginas linkadas, que assim, eu acho que é o mínimo que ele precisa ter ali para ter um orgânico um pouquinho mais forte, entendeu? Então, Show. eu E aí tu vai colocaria um ano. Uhum. E aí tu vai fazendo o desenvolvimento ao longo do tempo disso aí tudo, né? Então, o desenvolvimento sim, mas o checklist eu faço logo no início. Aí você pode decidir a forma que você vai trabalhar. Eu prefiro fazer o checklist todo no início, e aí também eu quero trazer uma aula para vocês de, com esse checklist finalizado, como espalhar todos esses afazeres para o ano, entendeu? E aí a gente vai considerar prioridade e tal. Mas com esse checklist finalizado, eu vou passar para vocês como fazer isso para separar tudo ao longo do ano, as entregas, né? E Hum. aí você vai entregando ao longo desses 12 meses. Fechou. Fechou, então. Combinado. Fechou? Obrigado. Uhum. Eu acho que é isso. Valeu, galera. Valeu, Abraço. pessoal. Beleza, Abraço. pessoal. Logo mais Valeu, colocar a gravação pessoal. lá. Até Valeu, mais. até Falou, mais. pessoal. Até Valeu, sexta. pessoal. Falou.